Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor André Riceliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife, tá? Essa é a aula dos anos finais do nono ano, aula preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Pois bem, essa aula é traduzida para Libras pelo colega, que eu vejo ele aqui, cadê? Aqui. Pelo colega Plínio, aqui ó, Plínio, de Libras, muito bacana aí, certo? Nonos anos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que estamos lidando com a rapaziada que está indo para o primeiro ano, que deve se preparar, deve estar com sangue nos olhos para encarar o primeiro ano do ensino fundamental, certo? Isso quer dizer também que vocês já estão trazendo uma experiência bacana e entrou no estudo de vocês, no currículo de vocês, a pandemia, um prejuízo para muita gente, para muitas pessoas, em vários sentidos. E estamos aqui no Educa Recife, na Escola Municipal para Aulas Digitais, exatamente para compensar esse prejuízo que entrou para vocês aí, para todos nós, né, com essa pandemia. Então, estamos aqui através do nosso ensino híbrido. O que significa isso? Significa que não é somente digital, não é somente você chegar no YouTube e ver o vídeo. É híbrido, ou seja, estamos aqui, os professores da nossa Escola Municipal para Aulas Digitais, né? Nosso projeto complementa o trabalho do seu professor lá no chão da escola, né? O seu professor de inglês, todos os seus professores, né? Então, estamos uma equipe, né? Estamos juntos para otimizar o nosso acesso à informação, aos estudos, para a gente compensar o prejuízo de outros carnavais aí que essa pandemia deixou para a gente. Pois bem, então estamos ao vivo todas as manhãs. Teremos nossa interação através do Educa Recife, do aplicativo que você deve baixar aí. À tarde há uma reprise pelo YouTube, você pode ver essa reprise a hora que você quiser, no seu contraturno, né, no seu tempo aí livre. Você pode interagir com a gente através do aplicativo Educa Recife ou até mesmo pelos comentários no YouTube. Lembre de comentar, de curtir, de compartilhar, de provocar, de mandar perguntas, que estamos aqui para isso, tá? Lembrando que nossas aulas, no caso nosso aqui, do meu professor Rony, são poucas aulas de inglês, não são muitas, não é o suficiente para você sair falando, porém você tem um acesso à internet livre. E nossas aulas são feitas com muito carinho. Você não precisa somente ver as aulas do nono ano. Você pode ver as aulas do sétimo, oitavo, né, do EJA. Por quê? Porque tudo vai somar para o seu conhecimento, certo? Então, somente com o professor em sala de aula também. Pode perguntar, professor, professora, pode perguntar, pode mandar a pergunta para a gente aqui, a gente interage aqui, tá? Se quiser mandar um vídeo para a gente, pode mandar também, não é isso, professor? Pode mandar também para um vídeo para a gente, não é isso? Pode mandar um vídeo, pode marcar a gente lá nas redes sociais, que a gente vai gostar muito de ver. Pois bem, vamos para o assunto de hoje, gente. O assunto de hoje é a revisão dos tempos verbais, né? Existem vários tempos verbais, a gente vai pincelar alguns aí. O professor pode, com você em sala de aula, pode ver mais a fundo, mais detalhes. Então vamos imaginar uma situação aqui, tá? Tá lá uma tiazinha sozinha cozinhando, fazendo cuscuz. Então temos o seguinte, tá lá a tiazinha fazendo cuscuz, aí ela faz o cuscuz gostoso, depois vai lá, rega as plantas, lembra que tem plantas lá no jardim também, aí vai para as plantas no jardim, certo? E aí no jardim começa a conversar com um e com outra vizinha, daqui a pouco rola o telefone tocando, gente. Vocês estão ouvindo aí? Olha lá. Opa, tem um telefone tocando aí, certo? Se você está ouvindo, funcionou aqui nossa sonoplastia. Se não está ouvindo, imagina aí o telefone tocando, certo? Trim, aí ela foi atender. Então ela foi lá atender e disse, alô? Diga. É nada. Eu sabia. Peça boa, conheço essa raça. Enquanto ela está lá conversando no telefone, está rolando o quê? O cuscuz está no fogo. Cuscuz no fogo. E o negócio começou a ficar feio. E ela lá no papo, altos papos no telefone. Aí ela, que cheiro é esse? Ah, eita, meu Jesus Cristo, meu Deus do céu, cuscuz.
E o fogo pegando no centro. Enquanto isso, ela conversa com quem? Com a netinha. Então ela vai lá e conversa com a netinha. Minha netinha, socorro, eu preciso que você me ajude, o cuscuz está queimando, tudo na cozinha, corra aqui, venha apagar esse fogo. Enquanto a netinha dela está lá, o quê? É o quê, vó? Não estou entendendo nada, vó. E o fogo comendo no centro. Calma, fale devagar, todo mundo tem problemas. Perceba que a netinha já está com a bronca lá, o carro deu alguma bronca lá. Jesus, e ó, o fogo comeu tudo lá, certo? Qual é a situação? A situação é a seguinte, a provocação nossa é a seguinte, você consegue falar muito com poucas palavras? Então perceba que a senhorinha lá ficou nervosa, falou rapidamente e a neta não entendeu direito. E acabou queimando a cozinha, né? Então você consegue falar muito em poucas palavras, ou seja, você, nessa era moderna, que a gente precisa cada vez mais condensar o que a gente está falando, para poder caber naquele número de caracteres, né, para aquela rede social, para você se expressar e ir direto ao ponto, você consegue fazer isso? Outra pergunta, qual é a parte mais importante no que dizemos? Ou seja, você já parou para pensar no que a gente fala? Qual é o centro das atenções? O que é que carrega a informação mais importante naquele tudo ali? Então vamos ver. Vamos voltar aqui para a situação, gente. Ó, minha netinha, socorro, eu preciso que você me ajude. O cuscuz está queimando tudo na cozinha. Corra aqui, vem apagar esse fogo. Se a gente focar no que é mais importante, ela mandou muita informação aí. Mas se a gente focar no que é mais importante, talvez a gente consiga uma comunicação mais efetiva. Se a gente for para onde? Se a gente for para os verbos. Perceba aí, ó. Vamos ignorar tudo que ela falou, vamos falar somente os verbos, ó. Ajude, está queimando, corra, venha apagar. É ou não é mais eficiente? Olha lá. Ajude, está queimando, corra, venha apagar. Certo? Ou seja, talvez ela conseguisse se comunicar melhor se ela falasse somente os verbos. Por isso que hoje vamos focar nos verbos. Os verbos são as palavras que vai carregar a ação daquela frase, daquela sentença, certo? Então vamos focar hoje nos tempos verbais, nos mais importantes. Vamos ver alguns, ó. Para começo de história, gente, vamos para uma música, certo? Que música será essa? Observe essa imagem aí, ó. Tá lá uma flor no meio do deserto, certo? Ou seja, ela sobreviveu àquilo tudo. Então, vamos para essa música aí. Olha lá. Espero que vocês gostem da música. Eu vou precisar, segura no slide aí, tá? Vou precisar que você passe para mim, professor Rony, aqui, ó. Que eu vou conseguir passar aqui a letra pela entender aqui, pronto. Isso. Calma, lá atrás. Homem, lá atrás, volta. Peraí, na música. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Vou dar uma introdução aqui, gente. Pro outro lado, homem. Sim, tava indo para um lado e agora... Mais. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just think how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along into your back from outer space. I just walk in and find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid luck. I would have made you leave a key. If I'd done known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the doors. Just turn around and now you're not welcome anymore. Want you the one who tried to break me with desire? Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Not I will survive.
As long I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. Now we'll survive. Now we'll survive. Hey, hey. Segura no slide para poder botar o violão pro professor aqui, Rony. Isso, muito bem, bonitinho. Gente, seguinte. Essa é a música I Will Survive, que foi regravada por Gloria Gaynor, foi regravada por Demi Lovato, foi regravada pelo Cake, mas ela é um hino, tá? Uma música muito bacana, uma letra forte, que a gente vai ver agora, tá? Algumas pessoas consideram aqui no Brasil como um hino gay, certo? Por quê? Porque os gays têm bom gosto, a música é muito bonita, muito bacana, é você sobreviver àquela situação negativa, aparentemente. Então bora ver a letra aqui, gente, ó. Trazendo para vocês aqui, ó. At first I was afraid, ou seja, inicialmente eu estava assustado. I was petrified, ou seja, eu estava petrificado. Keep thinking I could never live without you by my side. Fiquei pensando que eu nunca conseguiria viver sem você ao meu lado. But then I spent so many nights just think how you did me wrong. Ou seja, então eu gastei noites e noites pensando como você me conduziu ao erro. And I grew strong and I learned how to get along. E eu cresci forte e eu aprendi como superar. Get along, superar, tá? And so you're back from outer space. Então você está aí de volta, sei lá de onde, just walking to find here with that look upon a face. Ou seja, eu acabei de entrar e encontro você aqui com essa cara lisa, né? Com essa cara de pau. I should have changed that stupid lock. Ou seja, eu devia ter trocado a fechadura. I should have made you leave your key. Era por ter feito você deixar suas chaves. If I'd done known for just 1 second, you'd be back to bother me. Então, se eu soubesse, se tivesse pensado melhor por alguns segundos, você não estaria aqui para encher o saco. Go on, now go. Ou seja, vai embora, suma. Walk out the doors. É como quem diz, como é que é? A serventia da casa, como é que é, professor? A porta da rua, a serventia da casa. A porta da rua, a serventia da casa. Just turn around now. Dê a meia volta. Because you're not welcome anymore. Você não é mais bem-vindo. You weren't the one who tried to hurt me with your goodbye. Não foi você que tentou me magoar com seu adeus? You think I'd crumble? Você achou que eu ia estar arrasado? You think I'd lay down and die? Você achou que eu ia deitar e morrer? Oh, no, not I. I will survive. Não, eu não. Eu sobreviverei. As long as I know how to love, I'll stay alive. Portanto, que eu saiba como amar, eu sei que eu ficarei viva. I've got all my love to live. Eu tenho todo o meu amor para viver. Eu tenho toda a minha vida para viver. I've got all my love to give. Eu tenho todo o meu amor para dar. And I will survive, hey, hey. E eu sobreviverei. Muito bacana essa letra, pessoal. Inclusive, essa questão, é o hino gay, é porque tem bom gosto, tá, gente? É uma letra muito bacana, não tem essa não. Inclusive, essa coisa de ser o hino gay, isso é coisa aqui do Brasil. Ela não é nada assim de hino gay em canto e no mundo tem esse clichêzinho aqui no Brasil. Mas a letra é maravilhosa e é uma ótima letra para ser um hino, muito bacana. Então, analisando de forma gramatical, de forma livre em cima do nosso tema, perceba que no começo da letra ela está cheia de quê? Cheia de verbos no passado, ó. Tanto o verbo to be no passado, como os verbos normais no passado. Nessa forma, a gente observa que existem verbos no passado que tem ed, que é o caso de learned, caso de walked. Existem verbos no passado que são irregulares, ou seja, tem formas diferentes, como é o caso de spend, de grew, spended, que é spent, que é do spend, grew, que é do grow, né, que é crescer, was, que é do verbo to be, kept, que é do verbo keep, que é guardar, manter, continuar. Então, existem verbos no passado que são regulares e irregulares. Regulares com ed e irregulares de forma caótica, que você tem que sobreviver a ele a cada passo. Temos também verbos no presente, que está de amarelo, pessoal. Anteriormente tem verbos no passado, como eu já falei. E no de amarelo está o verbo no presente, ó, o verbo think, pensar, know, que é saber, go, que é o verbo ir. Claro que aqui está no imperativo. E no verde está o verbo no futuro, com will, tá? Então temos uma tabela de tempos verbais. Esses tempos verbais eu pude explicar da seguinte forma.
Os tempos simples são para situações simples no presente, passado, futuro. Os tempos perfeitos vai entrar na história o verbo ter, tá? Que é o have. Tendo o verbo ter, para que vai servir esse tempo perfeito, que é com os verbos have? Vai servir quando você tiver duas situações naquele universo de tempo, tá? E uma situação vai ficar com o simples e outra situação vai ficar com o perfeito. Não entendi, professor. Então, por exemplo, eu tinha chegado quando ela ligou. Eu tinha chegado em casa quando ela ligou. Então, perceba quando você falou eu tinha chegado em casa, esse chegado, ou seja, né, tinha, eu usei o verbo ter, chegado, usei o verbo principal no particípio passado, então esse tinha chegado é exatamente o perfeito, o perfect, tá? Todos esses perfects aí tem o verbo have. E aí, eu tinha chegado quando ela ligou. O verbo ligou vai estar no passado simples, e esse tinha chegado vai estar no present perfect. Ou seja, a gente chama de present perfect, mas na prática é passado, tá? Então, os tempos que tem o perfect, o perfeito, que vai ter o verbo have como auxiliar, ele é o tempo verbal que é duas situações na mesma frase. Então, uma situação vai ficar com o tempo verbal perfeito e a outra situação vai ficar no tempo verbal simples, tá? Em poucas palavras é isso. Depois temos os contínuos, pessoal, que vai dar a ideia de continuidade através do ando, endo, indo, que é o ing, tá? E através do auxiliar verb to be. O verb to be vai ser o auxiliar aí. Vamos observar mais de perto. Observando de perto, ó, os simples, como eu já falei a vocês, tá meio embaçado e vai ver com detalhes, ó. O simples, né? Basicamente você usa o don't, didn't e o won't para fazer as negações. O auxiliar do simples no presente é o do, no passado did, no futuro é o will. Como eu falei a vocês, os perfeitos, ó, vai usar o verbo have como auxiliar, tanto no presente, como o verbo have no passado e o verbo have no futuro. Lembrando que esses tempos verbais aí são quando rola duas situações na mesma frase, tá? E aí, ó, e os contínuos. Contínuos vai rolar o verbo to be como auxiliar, seja ele no presente, seja o verbo to be no passado, também como auxiliar, ou no futuro também como auxiliar. E o ing para reforçar a situação da continuidade, do ando, endo, indo. E aí, ó, e o present perfect continuous, pessoal, vai ser uma mistura dos dois. Vai ter o verbo have como auxiliar e o verbo to be como auxiliar. Quando vai usar esse, professor, vai ser muita informação se eu falar agora. Bora tocar somente com os simples, pessoal. Forma afirmativa do presente simples, gente. Presta atenção aí, ó. O que é que vai usar basicamente? O do not na negação, que pode ser o don't, e o do na forma interrogativa. Então, bora para a forma afirmativa, gente, ó. O que é que eu chamo a atenção a vocês? Eu chamo a atenção a vocês nos três aqui, ó. He, she, it. Primeiro que você fala it, não it, tá? Os enxeridos. Esses aqui, o professor Rony chama de os enxeridos, que eu acho interessante. Por quê? Porque eles realmente são enxeridos, ó. Esses três aqui, eles ganham um S no verbo. Então, por exemplo, eu vou, I go. Você vai, you go. Ele vai, esses três enxeridos, ó. He, she, it. Ganha um S no verbo, ó. He goes, she goes, it goes. Esse S no verbo vai continuar no auxiliar lá na frente. Isso somente no presente, né? No passado, no futuro, não. Então, veja só. Nós vamos, we go, vocês vão. No caso, tanto faz você usar o you como singular, como plural. Tanto faz, tá? Ou um ou outro. You go, tanto é você vai como vocês vão. Vocês vão. Eles ou elas vão, they go. Tá? Então, um detalhe aqui, pessoal. Não tem conjugação em inglês, é go para todo mundo, é o verbo igual para todo mundo, a não ser para os três enxeridos que o professor Rony falou aí, ó. He, she, it. Lembra de dizer it, tá? Não it. It é o verbo comer. Forma negativa, o que é que vai acontecer? Você vai colocar a negação. Quem é a negação? A partícula auxiliar do presente, que é o do, mais a negativa, que é o not. Então, tanto faz você dizer do not, como você dizer o quê? Don't. Mesmíssima coisa, pessoal. Tá? Então, do not ou don't. Então, eu vou, I go. Eu não vou, I do not go ou I don't go. Mesma coisa. Lembrando que quando você fala do not, você quer enfatizar a forma negativa. Então, quando você quer falar,
enfatizando a forma negativa, você fala do not. Quando você vai escrever, você fala do not. Mas na fala normal, você acaba falando mais don't, certo? Seguindo com don't fica eu não vou, I don't go. Você não vai, you don't go. Ele não vai, he doesn't go. Então atenção para o does not. Por quê? É o does mais o not, does not, tá? Ela não vai, she doesn't go. Isso não vai, it doesn't go. Nós não vamos, we don't go. Volta para o don't, pessoal. You don't go, they don't go. Forma interrogativa colocou a interrogação no começo, pessoal. A partícula auxiliadora no começo, ó. Então, a partícula auxiliar do presente, que é o do, coloquei no começo para expressar que é uma pergunta, tá? Então, eu vou, do I go? Eu vou com vocês, do I go with you? Certo? Você vai, do you go? Então, perceba, pessoal, que temos duas informações que expressam a forma interrogativa. O auxiliar no começo da frase e a interrogação no final da frase. Isso é bom por quê? Porque quando você está falando, e se for uma frase longa, você vai ter um lembrete que aquela frase é uma interrogação desde o começo da frase. Isso não tem em português, né? Ela toca piano no teatro todo final de semana. Você só percebeu que é uma pergunta com interrogação no final. Então você leu como se fosse afirmativa. Ela toca piano no teatro todo final de semana. Eita, é uma pergunta. Aí voltou. Ela toca piano no teatro todo final de semana. Então você voltou porque você serviu depois. Em português isso acontece, mas em inglês e em espanhol não. Por quê? Porque em inglês você sabe desde o começo da frase que a frase é uma pergunta. Em espanhol também, a interrogação cabeça para baixo no começo da frase. Isso é muito bacana, é observar. Um exemplo aí, gente, ó, do presente simples, ó. I'm down, she doesn't pay attention to me, and my mother doesn't admire my attitudes. Olá, estamos falando do quê? Do Setembro Amarelo, ou seja, temos que ficar atentos aí aos colegas, aos amigos que estão meio para baixo, de repente com depressão. Essa frase fala um pouco disso, ó. Eu estou para baixo, ela não presta atenção em mim e minha mãe não admira minhas atitudes, tá? Então, quando você vê um coleguinha para baixo, troca uma ideia, conversa, chega junto, porque a amizade nessas horas é muito importante, tá? Então, vamos para o passado, pessoal. No passado temos o seguinte. Lembrando, o basicão do passado é o quê? É o did, auxiliar no passado é o did. Verbo no passado, ó. Eu fui, I went. Verbos no passado. Perceba que não há aquele enxerimento dos enxeridos, feito que o professor Rony fala. Negativa. Então, veja que o verbo ficou aqui no passado, mas na negativa, o verbo volta para o presente porque já está sendo expresso no passado através de auxiliar. Então, eu fui, I went. Você foi, you went. Ele foi, he went. Eu não fui, I did not go. Você não foi, you did not go. Ele não foi, he did not go. Lembrando que pode ser didn't, tá? Interrogativa, colocou auxiliar negativo, auxiliar interrogativo e já está na interrogativa, assim como foi com o presente. Então, no passado, a mesma coisa. I was discouraged. She didn't pay attention to me. And my mother didn't admire my attitudes. Mesma coisa, só que no passado. Beleza? Futuro, pessoal, é muito simples. Só é colocar o will. Então, não tem mistério com o futuro. Negativa, will not. Pode ser want também. E interrogativa, só é colocar o will antes do verbo sem nenhum problema. Então, já vamos pular aqui para a frase, ó. I will be discouraged, she won't pay attention to me, and my mother will not admire my attitudes, tá? Então, numa conversa, temos o quê? Temos uma frase com tudo, ó. We need to be present, the past, passed, and the future will happen anyway, certo? Ou seja, presente, passado e futuro, gente. Nós precisamos estar presentes, o passado passou e o futuro acontecerá de qualquer forma. Vou pular aqui os exercícios porque o nosso tempo está acabando, mas a gente vai mandar para vocês aí através lá no YouTube, tá? Trabalho que eu quero para vocês, ó. Produza um texto em inglês falando sobre suas conquistas passadas, planos para o futuro e o presente. Espero que vocês tenham curtido a aula, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Professor Rony, um tchauzinho aí para a galera. Vejo vocês por aí. Tchau, pessoal. Um tchau de mim para vocês. Falou!